Graça e paz, antítese de Jesus, quinta antítese, acerca da vingança. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A natureza humana é algo incrível. Nós naturalmente reagimos a qualquer ação que se faça conosco. Por isso nós chamamos isso de reação. Reação geralmente que nós praticamos no dia a dia contra todo tipo de insulto contra nós insultamos. Contra a violência, nós agimos com violência. E o mais interessante de tudo é que a reação sempre é uma força maior. A reação ela é sempre desproporcional. Naturalmente, a nossa reação é mais forte do que a outra. Isso é o que? Vingança. Isso é a natureza humana. Se é natural, não quer dizer que é certo. Ao contrário, a natureza ela é permeada pelo pecado. O pecado é que nos leva a reagir duramente. E é exatamente isso que Jesus está tratando aqui. Mais uma vez, nós encontramos diante de uma antítese. Jesus está aqui fazendo um contrassenso, uma antítese de acordo com aquela explicação ou com a doutrina dos religiosos de sua época, dos hipócritas religiosos, fariseus e escribas. A atitude deles para com a lei sempre foi uma atitude de pegar a lei e fazer com que ela se encaixasse dentro dos seus propósitos. Neste caso também, Jesus ele vai citar trechos da lei que fala sobre a restituição. É verdade que na palavra do Senhor, lá em Êxodo, lá em Levítico, lá em Números, vai tratar desse assunto. Mas uma coisa que esses religiosos não levavam em consideração é que eles estavam pegando algo que fazia parte da lei, algo que estava dentro da esfera civil, algo que deveria ser tratado dentro de uma corte de juízes, e eles traziam para a sua vida pessoal. Quando eles diziam olho por olho, dente por dente, eles estavam justificando a vingança pessoal. E é exatamente isso que Jesus está combatendo. A lei realmente dizia que quando alguém fosse ferido, por exemplo, uma mulher grávida que fosse ferido na briga de 2 homens, deveria o marido então exigir a indenização, a restituição. E quando fosse algo grave demais, era olho por olho, dente por dente, vida por vida, pé por pé, mão por mão, em outras passagens. Ali mesmo, fala-se também que quando um escravo perdesse o seu dente, ele deveria sair forro, ou se ele perdesse o seu olho, também sairia forro, ou seja, sairia livre. A indenização seria exatamente a sua liberdade. Entretanto, tudo isso fazia parte da lei civil. Nós temos que entender que Israel era uma nação que vivia a teocracia, completamente diferente do sistema de governo que vemos hoje, que nós chamamos de democracia, ou seja, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Apesar de que isso é apenas teoria, sabemos que não é bem assim, né? A nossa democracia é muito frágil e o que manda mesmo é o capital, é o dinheiro. Mas não vamos discutir esse assunto. Nós vamos falar a respeito da nação de Israel. Na teocracia de Israel havia as leis morais, as leis religiosas que ensinavam e doutrinavam o povo de como prestar culto a Deus, e havia as leis civis, porque o próprio Deus governava por meio dos juízes, e então eles deveriam organizar a nação para que houvesse paz, houvesse tranquilidade, inclusive para evitar a vingança. A própria palavra de Deus nos diz lá em Levítico 19, não vingueis. Está claramente, a lei diz que não se deve vingar. Os fariseus acreditavam, ensinavam os religiosos que você poderia vingar, mas olha o que diz Levítico 19, 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, na verdade, a vingança ela não encontra respaldo no Antigo Testamento.
O que havia no Antigo Testamento era a lei civil que exigia a restituição, mas isso era dentro da corte, dentro dos os juízes definiam isso aí. Então era algo que não poderia ser levado para o lado pessoal. E é isso a primeira evidência, é isso que Jesus está combatendo. Segundo lugar, Jesus nos diz aqui, não resistais ao perverso. O que Jesus está querendo dizer? É que você não deve resistir ou confrontar a injustiça? Não é isso. Não é deixar de lutar contra as injustiças ou contra o próprio maligno. A palavra de Deus diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago diz isso. Mas acontece que não é isso que Jesus está dizendo, é resistir ao perverso, é não ir contra aquele homem, é o homem, o ser humano, que muitas vezes age com perversidade, e aí você não deve lutar, reagir contra ele, você não deve se colocar no mesmo nível dele, ou mesmo se rebaixar ao nível dele e ser violento, como ele é violento. É não agir com violência quando se faz violência contra você. É exatamente isso que ele está ensinando aos cristãos, não sejam como eles, não reajam na mesma altura, não venham resistir ao perverso, contra a perversidade, contra o pecado, contra o diabo. Sim, nós devemos resistir e lutar contra toda injustiça, mas não contra o homem, o ser humano, não reagir e não pagar na mesma moeda. E ele apresenta ao final, né, as 4 ilustrações acerca disso. As 4 ilustrações falam do quê? De voltar à face, ou seja, voltaram a face esquerda quando lhe acertarem a direita, dá a roupa completa para aquele que pedir apenas uma parte dela, andar a 2ª milha e, além disso, emprestar àquele que pede. Emprestar sem interesse e sem esperando recompensa. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que com essa ilustração ele está dizendo que nós temos que muitas vezes, até de forma prática, não reagir, ao contrário, permitir que o perverso vença dentro do seu ponto de vista, quando na verdade ele vai ser derrotado, mas ele está acreditando que vai vencer. Se ele fere uma face, oferece-lhe a outra, não reaja. Se ele está pedindo para você andar 1 milha, ande 2. Isso era muito comum, isso é tirado é um termo militar, andar 1 milha era a obrigação que se fazia antigamente, mas aí ele fala, não, anda logo 2. Deixe que ele acredite que ele está vencendo. Voltando isso até para o apóstolo Paulo, ele diz lá, né, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E mais, o apóstolo Paulo disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse amontoar brasas vivas, segundo a maioria dos intérpretes, quer dizer, você vai fazer com que a cara dele queime de vergonha, ou seja, brasas vivas, vai parecer que ele está queimando. Em algum momento vai cair a ficha, vai perceber, eu sempre faço mal para essa pessoa, mas ele sempre faz o bem. Da mesma forma que fez Martin Luther King, o grande líder na luta pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. A política dele foi a política de não reação. A política dele foi de não reagir, não combater o mal com o mal, mas sempre com paciência. Ele foi preso muitas vezes e ele fez aquele famoso discurso, eu tenho um sonho. Qual era o sonho? De que os negros assumiriam o poder e dominariam e se vingariam dos brancos? Não, o sonho dele é que brancos e negros vivessem em harmonia, em um país livre, mas em igualdade. Esta é a verdadeira atitude do cristão. Lembrando que Martin Luther King era um verdadeiro cristão. E isso foi o que ele também nos ensinou, baseado nas palavras de Jesus. Amém.